Bem-vindos ao Desbravando o Desconhecido. Se você é fascinado pelo mistério, pela aventura e pelo lado mais enigmático do mundo, então você está no lugar certo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Vamos juntos explorar o desconhecido. À medida que os anos 1930 chegavam ao fim em Chicago, Jerry Paul se encontrou no Liberty Grove Ballroom com amigos. No entanto, seu foco não estava neles. Sua atenção estava completamente absorvida por uma jovem mulher marcante que estava sozinha do outro lado da pista de dança. Ela tinha cabelos loiros e ondulados que caíam delicadamente nas laterais e seu vestido branco parecia irradiar suavemente na pista pouco iluminada enquanto a banda animada tocava. Jerry percebeu que a mulher não estava dançando nem socializando com ninguém. Ela apenas observava a multidão enquanto se divertia. Intrigado por sua presença solitária, Jerry, que se achava um pouco mulherengo, decidiu abordá-la. A mulher aceitou o convite para dançar, mas permaneceu quase em silêncio durante todo o tempo que passaram juntos. Apesar de seu comportamento reservado, algo nela atraiu Jerry, tanto que ele não voltou para seus amigos durante toda a noite. Em vez disso, dançou todas as músicas com ela, eventualmente descobrindo que seu nome era Mary. Ela mencionou que morava no lado sul da cidade, mas era estranhamente evasiva sobre outros detalhes pessoais. Uma peculiaridade que Jerry não pôde deixar de notar foi como ela parecia fria. Sua pele estava gelada ao toque. Ela não parecia desconfortável ou com frio, mas a frieza de suas mãos deixou uma impressão em Jerry. Mesmo com seu comportamento distante e essa estranha sensação de frio, Jerry não se afastou. Quando a noite chegou ao fim e a banda tocou sua última música, Jerry ofereceu a Mary uma carona para casa. Ela aceitou, e ao saírem do salão, Mary pediu para que ele a levasse pela Asher Avenue, o que surpreendeu Jerry, pois ela havia mencionado anteriormente que sua casa ficava na South Damon. Quando ele perguntou sobre a discrepância, Mary insistiu em ir para a Asher Avenue, que passava pelo cemitério da Ressurreição. Jerry seguiu na direção que ela indicou. Durante a viagem pela parte silenciosa da cidade, Mary permaneceu quase em silêncio, e quando Jerry tentou conversar, seus esforços pareciam em vão. Então, de repente, Mary pediu que ele parasse. Jerry, surpreso, obedeceu, mas ficou confuso quando ela disse que precisava sair do carro. Ele não entendia o que havia dado errado. O que ele poderia ter feito para deixá-la tão irritada a ponto de ela querer sair e caminhar sozinha à noite, longe de casa? Mary pediu que ele ficasse onde estava e não a seguisse. Jerry, que tinha saído para abrir a porta para ela, ficou paralisado, assistindo enquanto ela caminhava lentamente pelos portões do cemitério. Em um momento que o assombraria para sempre, desapareceu diante de seus olhos. Naquela noite, Jerry voltou para casa sozinho, abalado e incapaz de dormir, sua mente correndo tentando entender o que acabará de acontecer. Quando a manhã finalmente chegou, ele decidiu que precisava de respostas. Foi até o endereço que Mary lhe deu, e uma mulher mais velha atendeu à porta. Jerry perguntou se Mary morava lá, e a mulher respondeu que não. Quando estava prestes a fechar a porta, Jerry notou uma foto na casa e apontou que Mary estava na imagem. A mulher ficou visivelmente abalada e, depois de insistir, revelou que Mary realmente era sua filha, mas que ela não poderia ser a mesma mulher que ele conheceu, pois Mary havia morrido há vários anos. Jerry havia encontrado um dos fantasmas mais lendários de Chicago, a Vanishnitker, a Carona Fantasma, mais tarde conhecida como Resurrection Mary. A experiência de Jerry Paul se tornou muito conhecida nos anos 90, após ser apresentada no programa Unsolved Mysteries. Mas hoje vamos explorar o máximo possível dos avistamentos de Mary e discutir várias teorias sobre quem essa figura misteriosa realmente pode ser. Antes de Mary ser conhecida por esse nome, ela era chamada de a Mulher de Branco. Essa figura foi frequentemente vista na Asher Avenue, perto do cemitério St. James. A história remonta a 1897,
quando uma feira da igreja foi realizada em um grande salão de dança situado no pé de uma colina, não muito longe de uma estação de polícia. 2 músicos de Chicago, o professor William Looney e John Kelly, haviam sido contratados para tocar no evento, mas, devido à longa viagem de volta para casa, decidiram passar a noite lá, acomodando-se em camas improvisadas no andar superior do salão. Por volta da 1h da manhã, um som incomum os acordou. O distinto barulho de cavalos galopando e o estrondo de uma carruagem passando pelo prédio. Eles correram para a janela, mas não viram nada. A luz da lua iluminava o cemitério, deixando a estrada vazia à sua frente, mas o som das cascos ficou cada vez mais alto e próximo. Embora a estrada permanecesse estranhamente vazia, o som continuou até parecer passar pelo salão de dança e se dissipar à distância. Após um breve silêncio, os 2 músicos, claramente perplexos com o evento misterioso, se afastaram da janela. Quando estavam prestes a se acomodar novamente, o som retornou. Eles correram para a janela e, dessa vez, viram algo. Uma mulher parada no meio da estrada, vestida de branco. Sua forma parecia flutuar, como se seus pés não tocassem o chão, deslizando suavemente pela estrada. O Chicago Tribune cobriu o incidente, descrevendo a mulher com detalhes vívidos, dizendo que sua melancolia profunda irradiava de seus olhos, vazios como uma sepultura, preenchidos por uma intensa desesperança que parecia consumir sua alma. Eventualmente, a origem dos sons de cavalos foi revelada. Os homens afirmaram ver um grupo de cavalos brancos galopando pela estrada, com suas testas iluminadas por luz. Esses cavalos puxavam uma carruagem sombria sem motorista visível. Quando a carruagem se aproximou da mulher, ela levantou os braços e estendeu as mãos. Durante esse tempo, ela se aproximou mais e mais dos músicos e, quando estava a apenas 6 metros de distância, desapareceu junto com os cavalos e a carruagem, sumindo no chão e deixando os homens em um estado de atonita incredulidade. Esse não foi o único avistamento de um espírito viajando pela Archer Avenue a cavalo. Algumas lendas locais afirmam que a alma de um homem nativo americano de 7 pés de altura, que havia sido enterrado na região, também foi avistada montando um cavalo. Nos anos seguintes, na década de 1940, um zelador do cemitério da Ressurreição relatou ter encontrado um fantasma durante suas rondas noturnas. Ele descreveu a jovem como uma bela garota vagando pelo cemitério. Então, nos anos 1950, um jovem passou por uma experiência similar à de Jay. Ele conheceu uma garota no Villovubro Ballroom e lhe ofereceu uma carona. Ela pediu para ser levada pela Archer Avenue, mas, quando chegaram perto dos portões do cemitério, a mulher começou a gritar alto. O jovem, assustado e confuso, virou-se para ela, apenas para descobrir que ela havia desaparecido. Esse tipo de história se tornou uma ocorrência comum para aqueles que cruzavam o caminho de Mary. Em 1973, Bob Manning observou uma jovem mulher em uma casa noturna próxima ao cemitério da Ressurreição. Ela era loira, tinha pele pálida e estava usando um vestido amarelo, parecido com um vestido de noiva desbotado pelo tempo. Frequentadores regulares do local notaram suas visitas frequentes, mas, quando tentavam interagir com ela, parecia que ela os ignorava, como se não os notasse. Mais tarde, histórias ainda mais estranhas surgiram nos anos 1970, com muitos testemunhos de pessoas que viam uma mulher loira em um vestido de noiva dançando sozinha nas ruas ou entrando em carros nas paradas de semáforo, mas desaparecendo logo em seguida. O incidente mais famoso da década, além do encontro de Jerry nos anos 1930, ocorreu em 1976, com o patrulheiro Melton Bars, que recebeu um chamado sobre uma mulher loira vestida de branco ainda supostamente dentro do cemitério da Ressurreição, embora o cemitério já estivesse fechado para a noite. Ao chegar lá, ele não encontrou sinal da mulher, mas notou que as barras de metal da cerca do cemitério estavam dobradas, com marcas de queimaduras negras de ambos os lados. Alguns diziam que as marcas pareciam impressões de mãos, pertencentes a uma criança ou uma mulher pequena.
A cerca deformada permaneceu assim por anos, tornando-se um local popular para fotografias entre os entusiastas de Umeri. No final dos anos 1970, começaram a surgir relatos de estranhos incidentes de atropelamentos, onde uma mulher vestida de branco parecia ter sido atingida por um veículo, mas desaparecia antes que as autoridades chegassem. Outro relato envolvia uma mulher correndo em direção a um carro, pegando fogo e então desaparecendo. Em 1979, o motorista de táxi Ralph compartilhou sua experiência com o Chicago Tribune, que mais tarde foi destaque no episódio de Unsolved Mysteries. Em uma noite fria de janeiro, Ralph estava dirigindo perto do Villovubro Ballroom quando avistou uma jovem mulher loira, usando roupas leves para o rigoroso inverno de Chicago. Embora ela não tenha sinalizado para um táxi, Ralph se preocupou com seu bem-estar e parou para oferecê-la uma carona. Ela entrou sem dizer onde queria ir, apenas pedindo que ele dirigisse reto. Em determinado momento, ela comentou, sem motivo, que a neve havia chegado cedo naquele ano, embora não houvesse neve. Logo depois, ela pediu para que ele parasse, mas quando Ralph olhou para o banco do passageiro, ela havia desaparecido. Não havia sinal dela na estrada e, curiosamente, o salão de baile onde ela havia sido vista seria fechado por 2 semanas devido a uma grande tempestade de neve. Taxistas que relataram avistamentos de uma mulher de branco dançando sozinha em um cemitério fechado ou caminhando ao longo da estrada começaram a se tornar testemunhas frequentes dessa figura misteriosa. Alguns motoristas até mencionaram que ela pedirá para ser levada mais adiante pela Archer Avenue. Mais tarde, um relato notável ocorreu em 1979, quando Mark e seu grupo de amigos estavam dirigindo pela Archer Avenue, perto do cemitério da Ressurreição. Eles avistaram uma figura brilhante na estrada. Inicialmente, parecia apenas uma luz, mas, conforme se aproximaram, perceberam que era uma jovem mulher com cabelo loiro e vestindo um vestido de tom creme. Sua figura emanava um brilho radiante, e seu movimento era tão suave que parecia que ela estava deslizando sem esforço. Quando Mark olhou novamente, notou algo ainda mais perturbador. O rosto da mulher estava em completa escuridão, sem características. Eles tentaram voltar para ver mais de perto, mas quando chegaram de volta ao local, a figura havia desaparecido. O encontro foi tão aterrador que a namorada de Mark passou várias semanas dormindo na cama de sua mãe. Durante as décadas de 1980 e 1990, continuaram os relatos de avistamentos perto do cemitério da Ressurreição ou do Villovubro Ballroom, todos relacionados à figura enigmática conhecida como Mary. Mesmo com a destruição do salão de baile que ela frequentava, os avistamentos não cessaram, sendo que alguns relatos envolviam pessoas tentando imitar a figura de Mary, o que levantava ceticismo sobre a autenticidade de alguns encontros. No entanto, a história de Resurrection Mary se consolidou como uma das lendas mais notórias do folclore de Chicago, com relatos que continuam até os dias de hoje, com testemunhos de avistamentos de Mary caminhando pela Archer Avenue ou entrando silenciosamente no cemitério à noite antes de desaparecer. Nos anos 2000, os avistamentos de Resurrection Mary continuaram, embora a intensidade das histórias tenha diminuído um pouco. Muitos dos testemunhos recentes ainda envolvem pessoas que a veem caminhando pela Archer Avenue, perto do cemitério da Ressurreição, ou às vezes até dentro do próprio cemitério, onde ela parece desaparecer antes que as pessoas possam chegar perto. A presença de Mary, no entanto, não foi limitada a esses relatos. Alguns começaram a contar histórias de encontros mais inusitados, como a jovem mulher aparecendo em áreas próximas, mas com um detalhe interessante. Algumas testemunhas afirmam que a figura de Mary parece estar cada vez mais impressa na memória coletiva de Chicago, como uma espécie de marca deixada por suas várias aparições ao longo dos anos. Em 2010, um novo incidente chamou a atenção dos entusiastas do paranormal e da mídia. Um grupo de turistas, que estava explorando os locais mais assombrados de Chicago, fez uma parada planejada na Archer Avenue, perto do cemitério da Ressurreição, para ver se conseguiriam avistar o famoso fantasma. Durante a visita noturna,
Enquanto muitos estavam apenas tentando capturar uma boa foto ou vídeo, um dos turistas afirmou ter visto uma figura feminina vestida de branco parado ao lado da estrada, observando o grupo à distância. Assim que a pessoa foi abordada, a figura desapareceu de forma súbita e sem explicação. Em 2013, o fenômeno se tornou um pouco mais tecnológico. Diversas gravações de vídeo e fotos começaram a surgir, mostrando figuras misteriosas na área ao redor da Asheraveni, sempre em torno da meia-noite. Algumas das gravações mostravam uma mulher loira de vestido branco, mas a maioria dessas imagens não apresentava detalhes claros o suficiente para confirmar se era, de fato, Resurrection Mary. Muitos dos vídeos acabaram sendo compartilhados em sites especializados em mistérios e lendas urbanas, mas a veracidade dos registros ainda é discutida, com muitos céticos acreditando que são apenas montagens ou efeitos especiais. A figura de Mary, no entanto, continua sendo uma parte importante do folclore de Chicago, com pessoas que afirmam tê-la visto tanto em eventos comemorativos quanto em passeios por locais considerados assombrados na cidade. Durante as celebrações de Halloween, por exemplo, vários guias turísticos locais incluem o Cemitério da Ressurreição em seus itinerários, oferecendo aos visitantes uma visão sobre a história de Mary e outros eventos misteriosos associados àquela área. O lugar, uma vez apinhado de lendas e histórias macabras. Agora também tem turistas que desejam ver se podem vivenciar algo sobrenatural por si mesmos, se aproximando com uma mistura de ceticismo e entusiasmo. Enquanto alguns são rápidos em afirmar que viram a figura de Mary ou sentiram sua presença, outros saem da experiência convencidos de que tudo não passa de um conto bem elaborado. O que é certo é que a lenda de Resurrection Mary continua viva, alimentando conversas e mistérios para as gerações futuras. Ainda hoje, existem rumores de que os motoristas que circulam pela Asheraveni, especialmente nas primeiras horas da manhã ou à noite, podem avistar uma mulher loira de vestido branco à beira da estrada, pedindo carona. E, como sempre, quem ousa parar pode ver a figura desaparecer diante de seus olhos, deixando-os com a dúvida eterna. Teria sido uma experiência sobrenatural ou apenas uma lenda urbana que persiste através das gerações? O mistério de Resurrection Mary permanece envolto em incerteza, mas uma coisa é certa: a lenda persiste. Com cada novo relato, a história ganha mais camadas e o folclore de Chicago se expande, mantendo vivos os ecos de uma mulher que continua a assombrar os corações e mentes de todos que cruzam o caminho da Asheraveni. À medida que o tempo passa, o mistério de Resurrection Mary não parece perder sua força. Em 2016, uma nova onda de avistamentos gerou rumores nas redes sociais, com várias pessoas compartilhando histórias de encontros com uma mulher loira de vestido branco nas proximidades do Cemitério da Ressurreição. As aparições relatadas variavam entre uma presença fugaz, como um reflexo no vidro do retrovisor, e avistamentos mais intensos, onde a mulher parecia interagir com os motoristas, pedindo carona antes de desaparecer inexplicavelmente. Uma história, em particular, chamou atenção nas comunidades locais. Um motorista de caminhão, enquanto viajava de noite pela Asheraveni, notou uma figura feminina à beira da estrada. Ele tentou ignorá-la, mas, ao passar mais perto, a mulher se aproximou e bateu na janela do caminhão, pedindo uma carona. O motorista, inicialmente hesitante, parou para perguntar se ela estava bem. Ela então apontou para a estrada à frente e pediu que a levasse até o cemitério. Mas, assim que o caminhão começou a se mover, a figura desapareceu no ar. Assustado e confuso, o motorista parou novamente e, ao olhar para trás, não havia mais ninguém na estrada. Esse relato foi discutido em um fórum de fenômenos paranormais, e alguns participantes sugeriram que Mary poderia ser uma representação de algum tipo de sofrimento ou tragédia não resolvida, uma alma perdida que ainda busca algo ou alguém. Outros acreditam que sua presença nas estradas tem algo a ver com a ligação da história dela com o cemitério, um ponto de transição entre a vida e a morte. De qualquer forma,
Essas histórias continuam a alimentar a lenda, com novas testemunhas que se tornam parte do tecido histórico da cidade. Em 2018, um grupo de estudantes universitários decidiu realizar uma investigação mais formal sobre os avistamentos de Resurrection Mary. Armados com câmeras, gravadores e equipamentos de detecção de fantasmas, eles realizaram uma série de experimentos noturnos ao longo de várias semanas. Em uma dessas noites, um dos membros do grupo relatou ter captado uma gravação de áudio estranha durante a madrugada, quando estavam próximos ao cemitério. A gravação capturou uma voz baixa e melancólica dizendo palavras ininteligíveis, e muitos membros do grupo acreditaram que poderia ser a voz de Mary, especialmente considerando o contexto da lenda. Esses tipos de investigações, no entanto, também trouxeram um número considerável de céticos. Muitos sugerem que as gravações poderiam ser explicadas por falhas técnicas ou até mesmo por efeitos de eco nas estruturas antigas ao redor da área. Outros acreditam que as aparições de Mary podem ser explicadas como uma combinação de fenômenos naturais, como neblina densa ou luzes de faróis refletidas, criando uma ilusão de figuras humanas. Porém, para aqueles que acreditam na história e nos avistamentos, esses relatos apenas reforçam a ideia de que a lenda de Resurrection Mary é real e que ela continua a assombrar a área. Nos dias de hoje, muitos turistas ainda fazem o trajeto pela Acheravene, em busca de uma possível visão de Mary. O cemitério da Ressurreição e os arredores se tornaram pontos turísticos para quem busca uma experiência sobrenatural, e a história de Mary é constantemente compartilhada em passeios de fantasmas pela cidade. Em algumas noites, é possível encontrar grupos de curiosos ou caçadores de fantasmas se reunindo na esquina da Acheravene, trocando histórias e esperando por uma aparição. Embora as explicações variem e os relatos se multipliquem, o que se mantém constante é o fascínio por essa figura misteriosa. Resurrection Mary, com sua história trágica e suas aparições enigmáticas, permanece uma das lendas urbanas mais persistentes de Chicago, continuando a inspirar novos relatos e mantendo viva a tradição de histórias sobrenaturais que desafiam explicações racionais. Enquanto houver aqueles que acreditam, a lenda continuará a viver, transmitida de geração em geração, cada vez mais entrelaçada com a identidade mítica da cidade. À medida que as décadas passaram, o interesse por Resurrection Mary apenas aumentou, especialmente entre os aficionados por fenômenos paranormais e o público em geral. Na década de 2020, novas plataformas de mídia social, como YouTube, Reddit e TikTok, viram um aumento no número de postagens e vídeos sobre avistamentos de Mary. Um grupo de jovens que se autodenominava investigadores da lenda de Mary se tornou particularmente popular, criando vídeos documentando suas próprias investigações ao longo da Acheravene e filmando o que alegavam serem manifestações do espírito de Mary. Alguns desses vídeos mostraram figuras difusas e sons estranhos em suas gravações, o que gerou debate sobre a autenticidade dessas filmagens. Em 2021, uma equipe de pesquisadores do Paranormal de Chicago tentou realizar uma investigação científica mais rigorosa sobre o fenômeno. Eles usaram câmeras infravermelhas, sensores de movimento e termômetros para tentar capturar qualquer anomalia ou presença sobrenatural nas áreas conhecidas pelos avistamentos de Mary. Embora nada conclusivo tenha sido registrado, o experimento gerou uma nova onda de discussões online, com muitos céticos apontando que a ausência de provas físicas não significava que a lenda não fosse verdadeira. Curiosamente, houve uma época em que a história de Resurrection Mary foi associada a várias teorias, algumas bastante incomuns. Uma delas sugeria que Mary poderia ser uma manifestadora de um espírito coletivo, uma alma de Chicago que representa as muitas histórias não resolvidas e tragédias da cidade. Alguns até acreditam que ela não seja uma única entidade, mas sim um fenômeno que se manifesta através de diferentes mulheres, com histórias e tragédias pessoais variadas, todas ligadas ao mesmo espírito do cemitério. Outro mito surgiu nas redes sociais, onde alguns disseram que Mary poderia ter sido uma mulher envolvida em um acidente de carro, talvez até assassina, enquanto outros a viam como uma vítima de uma história de amor trágico, perdida para sempre entre os mundos.
Essas versões alternativas da lenda se multiplicaram com o tempo, tornando a verdadeira história de Mary cada vez mais nebulosa. Em 2022, uma pesquisa mais formal sobre as origens da história de Mary revelou alguns detalhes fascinantes. Descobriu-se que a primeira versão documentada de um espírito feminino na Arsheraveni remonta ao final dos anos 1920, antes mesmo dos famosos avistamentos de Jerry Pauls. Essa versão inicial descrevia uma mulher vestida de branco que aparecia em carros, mas com menos detalhes sobre sua aparência ou comportamento. Ao longo dos anos, com os relatos e avistamentos, a história foi gradualmente sendo moldada para o que conhecemos hoje como Resurrection Mary. Além disso, alguns estudiosos sugerem que a popularização de sua lenda pode ter sido influenciada pela onda de histórias de fantasmas que começaram a surgir no início do século XX, com o aumento do fascínio popular pelo sobrenatural. O fato de Chicago ser uma cidade com uma rica e, por vezes, sombria história, marcada por eventos como o Grande Incêndio de Chicago de 1871 e sua ascensão no período da Lei Seca, pode ter contribuído para que histórias como a de Resurrection Mary se enraizassem na cultura local. Até hoje, o cemitério e a Arsheraveni continuam a ser pontos turísticos populares para os curiosos e caçadores de fantasmas. Embora o Vilovubro Bauron tenha sido destruído por um incêndio em 1977, e o cemitério da Ressurreição tenha passado por várias mudanças ao longo dos anos, a aura misteriosa de Resurrection Mary nunca desapareceu completamente. O cemitério, com suas tumbas antigas e atmosfera sombria, continua a atrair aqueles que acreditam que ainda pode haver algo mais além da morte, algo que transcende o tempo e a razão. A lenda de Resurrection Mary não é apenas uma história de um espírito errante, mas um reflexo da própria cidade de Chicago, uma cidade que, como Mary, carrega suas próprias tragédias e mistérios que permanecem vivos na memória coletiva. A história de Mary se entrelaça com os ecos de uma cidade que, apesar de se renovar e mudar com o tempo, nunca deixa de guardar seus segredos. E, enquanto houver pessoas dispostas a cruzar a estrada escura da Arsheraveni à meia-noite, a história de Resurrection Mary, a mulher vestida de branco, continuará a assombrar as mentes e corações de todos que buscam respostas para o inexplicável. Vamos ver alguns relatos aterrorizantes e reais. Relato de 1939. Motorista de táxi. Em 1939, um motorista de táxi estava trabalhando nas ruas tranquilas de Chicago durante uma noite fria, fazendo seu percurso habitual pela região de Arsheraveni. Era uma noite clara, sem nenhuma previsão de neve, e a estrada estava quieta, com pouca movimentação de veículos. Enquanto dirigia, ele percebeu à distância uma figura solitária à beira da estrada. A mulher, loira e com um vestido branco, parecia deslocada naquele cenário frio e desolado. Ela estava parada, sem parecer se importar com a temperatura ou com a solidão da noite. Intrigado, o motorista decidiu parar e oferecer-lhe uma carona, preocupado com a possibilidade de que a mulher estivesse com problemas ou precisando de ajuda. Quando ele se aproximou e abaixou a janela do táxi, a mulher se aproximou lentamente do carro. Ela tinha um semblante tranquilo, mas algo em sua postura parecia etéreo, como se não fosse completamente parte do mundo físico ao redor. Ela pediu para ser levada até um endereço específico, que o motorista anotou mentalmente, mas a mulher parecia estranhamente distante, como se não estivesse realmente se comunicando com ele, mas apenas seguindo um caminho invisível. A viagem seguiu em silêncio, mas, ao longo do percurso, o motorista percebeu que algo estava estranho. A mulher, aparentemente alheia à conversa, diz, em tom monótono, "Não se preocupe com a neve." Essa frase soou estranha, considerando que o tempo estava claro, sem sinais de neve ou tempestades à vista. O motorista olhou para ela, tentando entender se ela estava fazendo uma piada ou se estava confundindo o clima. Mas, em vez disso, ele notou uma sensação incomodante de que algo não estava certo. Enquanto dirigia, ele sentiu uma leve brisa fria que parecia emanar de seu banco de passageiro. Ele olhou para o lado, mas a mulher parecia completamente confortável, como se não sentisse o frio. De repente, o motorista olhou novamente para ela,
e notou algo ainda mais estranho. A mulher não estava mais olhando para ele. Seus olhos estavam vazios, sem foco, como se ela estivesse olhando para algo que ele não conseguia ver. Quando ele finalmente olhou para o banco do passageiro para verificar o endereço, algo o fez hesitar. Ele não sabia explicar, mas sentiu uma presença estranha na atmosfera do carro. Foi então que ele percebeu que a mulher não estava mais ali. Ele parou bruscamente o táxi, tentando entender o que acabará de acontecer. Desorientado e surpreso, ele olhou para os lados, mas a mulher tinha simplesmente desaparecido, sem deixar qualquer sinal de que ela tivesse saído do veículo. O motorista, ainda atônito, desceu do carro e procurou por ela nas imediações, mas não havia ninguém à vista. Ele percorreu a rua, olhando para todos os lados, mas tudo estava quieto e vazio. Ele se aproximou da beira da estrada, olhando para os arbustos e a rua silenciosa, mas não encontrou nenhum vestígio da mulher ou qualquer pista que explicasse sua súbita partida. Confuso e assustado, o motorista retornou ao táxi e começou a dirigir de volta ao seu trajeto, mas não conseguia entender o que havia acontecido. Sua mente estava cheia de perguntas, mas nenhuma resposta. Ele tentou racionalizar a situação, pensando que poderia ter visto algo errado ou até mesmo que ela tivesse saído rapidamente do carro sem ele perceber. Mas a estranheza da situação o perturbava profundamente, e ele nunca conseguiu esquecer aquela mulher loira, vestida de branco, que desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado lá. Esse relato se tornou um dos mais conhecidos sobre Resurrection Mary, e, ao longo dos anos, ele continuou a ser compartilhado por motoristas e outros moradores locais que alegam ter vivenciado algo semelhante ao longo da Archer Avenue. A história da mulher que desaparece misteriosamente continua a ser um mistério não resolvido, alimentando ainda mais o folclore que envolve essa figura fantasmagórica de Chicago. Relato de 1950, encontro no Villovubro Ballroom. Em 1950, um jovem estava aproveitando uma noite de dança no Villovubro Ballroom, um local famoso da cidade, que anteriormente era conhecido como O. Henry Ballroom. O salão estava cheio de pessoas dançando, rindo e se divertindo ao som de músicas animadas, mas algo chamou sua atenção em meio à multidão. No centro da pista de dança, uma jovem mulher loira, vestida com um longo vestido branco, dançava sozinha. Ela parecia estar completamente imersa na música, movendo-se com uma graça que atraía olhares de todos ao redor. O que parecia inusitado era que, apesar da energia vibrante da festa, ela parecia estar em um estado de total isolamento. Ninguém a acompanhava, e ela não parecia interagir com os outros dançarinos, como se estivesse em um transe profundo. O jovem, curioso e atraído pela beleza e pela solidão da mulher, decidiu se aproximar. Ele a observou por alguns minutos, antes de finalmente tomar coragem para se aproximar e convidá-la para dançar. Quando chegou perto dela, ele falou, tentando engatar uma conversa casual, mas percebeu algo estranho. A mulher não respondeu às suas palavras, nem parecia notar sua presença. Ela continuava a dançar, seus movimentos fluidos e hipnotizantes, sem alterar sua expressão. Era como se ela não ouvisse ou ouvisse, como se estivesse perdida em seu próprio mundo, distante da realidade ao seu redor. O jovem ficou perplexo com o comportamento dela, mas, ao mesmo tempo, algo o atraía. Ele tentou mais uma vez conversar, mas novamente não obteve resposta. Sem saber o que fazer, ele a seguiu até a borda da pista de dança. Ela se afastou lentamente da multidão, ainda dançando sozinha, e ele a seguiu de perto, até que, de repente, ela se aproximou da porta do salão. Ao chegar à porta, a mulher simplesmente desapareceu, sem deixar nenhum vestígio, como se tivesse se desvanecido no ar. O jovem parou, desconcertado, e olhou ao redor, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ele não a viu sair do salão, nem encontrou ninguém que pudesse ter visto a mulher ir embora. Confuso, o jovem saiu do salão e deu uma volta do lado de fora, tentando racionalizar o que acabará de vivenciar. Mas ele não conseguiu encontrar nenhuma explicação. Pensando que talvez tivesse se confundido,
Ele decidiu retornar ao salão e verificar novamente. Quando entrou, o ambiente estava praticamente o mesmo, com as pessoas ainda dançando e a música continuando a tocar. Mas, para sua surpresa, não havia nenhum sinal da mulher loira de vestido branco. Ele percorreu o salão, olhou ao redor, mas ela não estava em lugar nenhum. Nenhuma outra pessoa parecia ter notado a presença dela também. Foi como se ela nunca tivesse existido ali, como uma sombra que se dissipou sem deixar vestígios. O jovem ficou profundamente inquieto com o ocorrido, e a experiência o marcou por toda a sua vida. Ele tentou encontrar alguma explicação lógica para o que acontecerá, mas não conseguiu. Ao longo dos anos, ele ouviu falar de outros relatos de encontros com uma mulher misteriosa em Villovubro-Bauron, e a história que ele viveu passou a ser um dos muitos casos que alimentaram a lenda de Resurrection Mary. Este foi um dos primeiros relatos que associaram diretamente a figura de Mary ao Villovubro-Bauron, tornando o salão um dos locais mais importantes na narrativa da lenda de Resurrection Mary. Desde então, muitas outras pessoas afirmaram ter visto a mesma mulher dançando sozinha no salão ou em suas proximidades. As histórias variam, mas a essência da experiência permanece a mesma. Uma mulher loira, vestida de branco, que aparece em momentos inesperados e desaparece sem deixar rastros. Para aqueles que acreditam na lenda, essa mulher é a própria Resurrection Mary, um espírito errante preso àquele lugar, sempre à espera de ser reconhecido. Em 1970, um grupo de trabalhadores da construção estava realizando uma obra em um local próximo à Asher Avenue, uma das áreas mais conhecidas de Chicago, especialmente pela sua conexão com a lenda de Resurrection Mary. Era uma noite fria e escura, com poucas pessoas circulando pela estrada naquela hora. Os trabalhadores estavam no fim de seu turno, terminando as últimas tarefas do dia, quando perceberam uma figura à distância, caminhando pela beira da estrada. Era uma mulher loira, vestida com um longo vestido branco, que se destacava na escuridão da noite. Ela caminhava com passos lentos, quase como se estivesse em transe, com os braços ao longo do corpo e sem se preocupar com o frio que parecia envolver a área. A cena era incomum, especialmente considerando o lugar isolado onde eles estavam, longe de qualquer outro ponto habitado. A mulher parecia deslocada, como se não pertencesse àquela paisagem. Intrigados e preocupados, os trabalhadores decidiram parar o veículo para oferecer uma carona à mulher, já que o lugar era deserto e ela parecia estar sozinha e vulnerável. Quando o veículo parou perto dela, a mulher se aproximou e, com uma voz suave, pediu para ser levada até um endereço específico. Sem pensar duas vezes, eles concordaram e abriram a porta para que ela entrasse. Contudo, quando um dos trabalhadores se virou para olhar para o banco do motorista, algo incomum aconteceu. A mulher simplesmente desapareceu, como se tivesse sido engolida pela noite. Os trabalhadores, completamente atonitos e sem entender o que havia acontecido, começaram a procurar freneticamente pela mulher nas imediações. Eles dirigiram ao longo da estrada, olharam para os lados e desceram do carro, mas não havia nenhum sinal dela. A estrada estava vazia, o ar frio e silencioso, e a mulher loira de vestido branco não estava em lugar algum. Eles chamaram por ela, mas a única resposta era o eco de suas próprias vozes na noite silenciosa. Desorientados e perplexos com a experiência, os trabalhadores não sabiam o que fazer. Eles tentaram se convencer de que havia algum tipo de explicação lógica, talvez uma ilusão de ótica ou uma brincadeira de algum transeunte, mas nada fazia sentido. A imagem da mulher, com seu vestido branco e sua presença etérea, ficou gravada em suas mentes. O incidente foi discutido entre eles por algum tempo, mas ninguém conseguiu explicar o que realmente havia acontecido. Ao longo dos anos, a história dos trabalhadores se espalhou entre os locais, adicionando mais um capítulo à lenda de Resurrection Mary. Esse relato, como tantos outros, alimentou a ideia de que Mary, ou a mulher loira de vestido branco, ainda assombrava as ruas da Asher Avenue, aparecendo para os desavisados que circulavam por ali nas noites silenciosas.
O fato de que a mulher desapareceu tão repentinamente, sem deixar vestígios, e o cenário desolado ao redor deixaram os trabalhadores com um sentimento de inquietação que nunca os abandonou completamente. Aquela experiência se tornou um mistério em suas vidas, alimentando ainda mais a lenda de Resurrection Mary, que se tornou um símbolo de um espírito errante, vagando pelas estradas de Chicago, em busca de algo ou alguém que nunca seria encontrado. Em 1976, um chamado em comum foi recebido pela polícia de Chicago, originado de um motorista assustado que estava circulando pela Asher Avenue, uma das ruas mais conhecidas da cidade. Durante a noite, ele avistou uma mulher loira, sozinha, parada à beira da estrada. Ela estava vestida com um longo vestido branco, que parecia estar completamente fora de lugar naquela noite fria e silenciosa. Preocupado com o fato de ela estar sozinha e exposta ao frio, o motorista parou para oferecer uma carona. A mulher, calmamente, entrou no carro sem hesitar e, em um tom suave, indicou um destino. O motorista, que estava começando a se sentir mais confortável, continuou dirigindo, mas, conforme o caminho seguia, algo começou a parecer estranho. A mulher estava em silêncio, sem reagir ao que ele dizia, como se estivesse em um estado de transe ou alienada ao ambiente ao redor. Ele tentou iniciar uma conversa, mas ela não respondeu. Subitamente, o motorista sentiu uma sensação estranha e, ao olhar para o banco do passageiro, percebeu que ela havia desaparecido completamente. No instante em que ele virou para checar a mulher, o banco estava vazio. Ele parou bruscamente o carro, mas ao olhar para fora não viu ninguém. Desorientado e confuso, ele saiu do carro e percorreu a estrada, procurando pela mulher, mas não encontrou nenhum sinal dela. A estrada estava deserta e não havia vestígios de que alguém tivesse passado por ali. Assustado, o motorista decidiu chamar a polícia para relatar o que havia acontecido, acreditando que algo inexplicável estava acontecendo. Quando os patrulheiros chegaram à cena, eles investigaram a área, mas também não encontraram nenhuma pista que explicasse a aparição da mulher. A estrada estava silenciosa e não havia qualquer sinal da mulher loira de vestido branco. Nenhuma outra pessoa foi vista na região naquela noite. Os policiais, perplexos com o relato do motorista e com a ausência de qualquer evidência, não conseguiram oferecer uma explicação para o que aconteceu. Eles verificaram os arredores. Como motorista, não encontraram nenhum sinal de que a mulher estivesse ali. O caso foi marcado por uma sensação de mistério, e o relato do motorista foi registrado, mas nunca esclarecido. O incidente gerou mais especulações sobre o que poderia ter acontecido naquela noite. Para muitos, essa história se tornou mais uma confirmação da lenda de Resurrection Mary, a mulher que, de acordo com relatos, aparece nas proximidades do cemitério da Ressurreição, pedindo carona, apenas para desaparecer misteriosamente. Este caso foi mais um dos muitos avistamentos de Mary que foram associados à Asher Avenue, alimentando ainda mais a mística em torno do cemitério da Ressurreição e tornando esse incidente uma parte do folclore local. O motorista, como tantos outros, ficou com a sensação de que havia testemunhado algo sobrenatural, e o evento continuou a ser discutido entre os policiais da região e entre os locais, sempre mantendo o mistério da figura fantasmagórica que parece vagar sem rumo pelas ruas escuras da cidade. Em 1979, um taxista estava trabalhando em uma noite fria de inverno, dirigindo pela deserta Asher Avenue, em Chicago. Era uma noite tranquila, com poucas luzes nas ruas e o vento cortante fazendo o clima ainda mais gelado. Enquanto dirigia, o taxista avistou uma jovem mulher loira, sozinha, à beira da estrada. Ela estava vestida com um vestido branco que parecia não combinar com o frio intenso daquela noite, mas o taxista, preocupado com a situação, resolveu parar para oferecer uma carona. A mulher se aproximou do táxi, com um tom calmo, pediu para ser levada a um destino. O taxista, surpreso por vê-la sozinha e a pé em uma noite tão gelada, perguntou onde ela gostaria de ir. Ela, sem hesitar,
Apontou para o cemitério da Ressurreição, um local bem conhecido na área por suas histórias misteriosas e suas conexões com a lenda de Resurrection Mary. O taxista, agora um pouco mais curioso, começou a dirigir na direção indicada, mas ao olhar para o banco do passageiro, percebeu que algo estava estranho. A mulher parecia desconfortável e, quando ele tentou iniciar uma conversa, ela não respondeu. Eles seguiram em silêncio por algum tempo, até que o taxista parou o carro para confirmar o endereço ou simplesmente fazer alguma pergunta para tentar entender melhor a situação. Foi nesse momento que algo inacreditável aconteceu. Quando o taxista se virou para perguntar algo à mulher, ele se deparou com o banco vazio. A jovem havia desaparecido, como se tivesse sumido no ar. O táxi estava parado no meio da estrada, e a única coisa visível era o vazio da noite gelada, com nenhuma sombra ou sinal da mulher loira. O taxista, perplexo e assustado, ficou olhando para o banco vazio e o vazio da estrada, sem saber o que pensar ou o que fazer. Desorientado, ele deu a volta com o carro e retornou ao local onde havia parado, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas, ao chegar de volta à estrada, não havia nenhum vestígio da mulher. Ele procurou por ela nas proximidades, mas tudo estava quieto, e a estrada estava deserta. A mulher havia desaparecido completamente, sem deixar qualquer sinal de que ela tinha estado ali. Com a mente cheia de dúvidas e um frio inexplicável na espinha, o taxista finalmente seguiu seu caminho, mas a experiência ficou gravada em sua memória. Ele nunca conseguiu entender o que havia acontecido naquela noite, mas algo lhe dizia que o encontro com a mulher loira de vestido branco tinha sido mais do que uma simples coincidência. Esse relato se tornou um dos muitos que alimentaram as histórias de avistamentos de Resurrection Mary. Ao longo dos anos, muitos motoristas transeuntes que passavam pela Asher Avenue afirmaram ter visto uma mulher loira pedindo carona, mas ela desaparecia antes de qualquer um conseguir dar explicações ou conversar mais com ela. Como outros relatos envolvendo Mary, esse encontro também alimentou a ideia de que a mulher misteriosa estava ligada ao cemitério da Ressurreição e à sua história de espírito errante, vagando pela estrada em busca de algo que nunca seria encontrado. O taxista, assim como outros que vivenciaram experiências semelhantes, ficou com a sensação de que havia encontrado algo sobrenatural, e a lenda de Resurrection Mary continuaria a fascinar e a assombrar a imaginação de todos que passassem por ali. Se você gostou desse relato e quer continuar explorando mais mistérios e histórias intrigantes, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e continuar acompanhando os vídeos do Desbravando o Desconhecido. Tem muito mais para você descobrir. Até a próxima!